Beleza, galera, tamo aí para mais um vídeo no canal Resenha Final FC. Penúltimo resumo do Brasileirão. Tá chegando ao fim. Hoje, quinta-feira, é a última rodada do Brasileiro. Primeiro vamos resumir o que foi a penúltima rodada do Brasileiro. O que aconteceu bastante assim na última rodada? Flamengo e Inter, polêmicas. Vasco rebaixado, Corinthians não conseguiu a Libertadores, Goiás também rebaixado e Bragantino não conseguiu a Libertadores. Esse é um pouquinho do que aconteceu, né? Então vamos para o resumo da rodada aí. Primeiro jogo foi Curitiba e Ceará. Curitiba, já rebaixado, perdeu para o Ceará, que está lutando por uma vaga na Sul-Americana. O Vozão encerrou um jejum de 4 jogos sem vencer, né? Nessa penúltima rodada do Brasileiro. E Curitiba se despede já da Série A. Último jogo aí, não precisava nem jogar, né? Já dá pra ver que caiu. Fazer o quê? Outro jogo que foi o atropelo do Bahia em cima do Fortaleza. Ninguém imaginava que ia dar isso. Fortaleza foi atropelado pelo Bahia. Bahia aí garantiu basicamente a parte de ficar na Série A, né? Garantiu a permanência aí. E o Fortaleza também tá com, mesmo com a derrota, tá com a permanência na Série A aí. Por quê? Porque logo que chegar a parte do Vasco eu explicarei o porquê. Outro jogo que foi Sport e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ganhou do Sport, voltou à terceira posição, onde Atlético Mineiro reinou a terceira posição desde o início do campeonato. E já o Sport ali, mesmo com a derrota, ainda continua na Série A desse ano de 2021. O jogo teve confusão no final, o São Paulo foi expulso, o VAR apareceu marcando pênalti no final. Foi um jogo também meio polêmico aí. Esse VAR aí fazendo muitas polêmicas nesse brasileiro de 2020 e 2021. Outro jogo que foi Corinthians e Vasco. Mesmo com o empate, Corinthians não conseguiu a Libertadores, e com o empate, Vasco se complicou. Basicamente o Vasco precisa marcar 12 gols na última rodada em cima do Goiás, para tirar um saldo que é do Fortaleza, que é muito complicado. É muito complicado tirar um saldo de 12 gols. Então basicamente, matematicamente, o Vasco não foi rebaixado, mas olhando o jeito que o Vasco jogou, marcou 37 gols no Brasileirão e tem que marcar 12 gols. Então é difícil. O Vasco está na Série A, quarto rebaixamento do Vasco. Então, meu time, que bosta. Fazer o quê? Foi rebaixado, os caras ganham dinheiro pra caralho e nós aqui tentando ganhar um dinheirinho, né? Então eles que lutem. Então por isso que Bahia e Fortaleza continuam na Série A, por causa desse placar que o Vasco tem que fazer na última rodada em cima do Goiás ainda. Outro jogo que foi o jogo mais polêmico do Brasileiro, quer dizer, o jogo mais polêmico da rodada, foi Flamengo e Internacional. Flamengo assume a liderança na penúltima rodada do Brasileiro, Inter fica em segundo. Ainda tem a última rodada para garantir. O Flamengo joga com o São Paulo e o Internacional joga contra o Corinthians. O Flamengo só depende dele, só depende de ganhar o jogo. Internacional depende de um empate, uma derrota do Flamengo ou um empate, e o Inter tendo que ganhar o jogo também. O jogo foi muito polêmico, o juiz muito ruim. Uma expulsão do Rodinei assim, tudo bem, machucou o cara, né? Felipe Luiz ali, né? Mas o próprio Felipe Luiz falou que não precisava ter dado cartão vermelho, ele estava bem.
Até no lance seguinte ele saiu correndo em um doido lá para marcar. Ele estava bem, então não precisava ser cartão vermelho pro Rudinei ali, que acabou com o jogo. E o lance do Flamengo, que foi o gol do Pedro também, eu acho que não foi falta em cima do zagueiro do Internacional. E Pedro foi lá e fez o gol, mas o juiz, o VAR, marcou a falta em cima do zagueiro do Internacional. Enfim, né? Polêmicas nas últimas rodadas aí. O que a gente pode dizer que pode acontecer? Não sei. Quem será campeão? Não sei. Inter ou Flamengo? Eu acho, na minha opinião, eu acho que o Internacional leva o título, porém, só se o São Paulo abrir as perninhas ali, né? Como abriu contra o, contra um carioca aí. Outro jogo que foi Santos e Fluminense, um jogo de empate. As chances do Santos de ir para uma Libertadores complicou, né? Então ele só tem a vaga para acesso para a Sul-Americana, já está garantido na Sul-Americana. E já o Fluminense, por uma vaga direta, não deu. Infelizmente não deu por uma vaga direta, mas porém está classificado também para a Libertadores da América. Grêmio e Atlético Paranaense é outro jogo. O Grêmio ganhou do Atlético Paranaense. O Grêmio basicamente garantiu o acesso para a Liberta. E o Atlético Paranaense ainda briga por uma vaga na Sul-Americana. Após o apito final do jogo, o Thiago Heleno foi expulso e bateu boca com o juiz, mas ainda conseguiu perder o jogo. Garantiu, ainda tem para brigar uma vaga na Sul-Americana, e já porém o Grêmio já classificado. Outro jogo que foi Goiás e Bragantino. Fim da esperança, fim do verde da esperança, né? Não deu mais pro Goiás. O Goiás é rebaixado. O Joelson não pinta a barbinha. Massa Bruta ali não consegue mais uma vaga para Libertadores, mas porém ainda briga também por uma vaga na Sul-Americana. O jogo foi muito bom, foi bem disputado. As duas equipes queriam o jogo, até vi um pouco do jogo. Mas, porém, o Goiás não conseguiu. Agora só planos para a Série B desse ano. Outro jogo que foi Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense. Com a cabeça, o Palmeiras na final da Copa do Brasil e o Atlético Goianiense com a cabeça na final do Goiano. Então os dois ainda, basicamente o Palmeiras já garantiu a vaga para a Libertadores, porque ele foi campeão da Libertadores. E o Atlético Goianiense ainda sonha com uma vaga na Sul-Americana. Outro jogo que foi simplesmente nada mais nada menos que o Botafogo ganhou o jogo. Quem diria que o Botafogo ia ganhar do São Paulo? Por isso que eu disse, ou o São Paulo ganha o jogo ou abre as perninhas pro Flamengo, e o Flamengo poderá ser campeão. O Botafogo aproveitou a expulsão do Reinaldo. O Reinaldo foi expulso e depois de 4 meses e meio o Botafogo voltou a vencer. Ganhou do São Paulo. Não jogou aquelas coisas, também o São Paulo não jogou aquelas coisas, foi um jogo feio. Porém o Botafogo ganhou quando não precisava ganhar. Então, Botafogo já rebaixado, só planos para a Série B. Esse foi o resumo. Agora vem aquela parte legal pra caramba, que é a classificação do resenha, que o nosso produtor vai colocar aí, ó. Bota a vinheta aí, galera. Beleza, voltamos. Bonita vinheta, né? O primeiro colocado, cheguei, o bi é nosso. Cheguei, o bi é nosso. Esse é o Flamengo. 1 milhão mal aproveitado. Esse é o Internacional. Terceiro, voltei para o meu lugar. Esse é o Atlético Mineiro. Se perdi para o Bota, imagina para o Flamengo. Esse é o São Paulo. A zebra foi para a Libertadores. Esse é o nosso querido Fluminense. Sexto colocado, a final tá chegando. É o Grêmio.
7º colocado. Mais uma final no ano. Esse é o Palmeiras. 8º colocado. Tchau, Cuca. Obrigado. O Cuca foi embora do Santos. Não é mais técnico do Santos. 9º colocado. Guerreiro. Time de Guerreiro. Esse é o Atlético Paranaense. 10º colocado. Não consegui a Libertadores. Esse é o Corinthians. 11º colocado. A Sul-Americana já tá valendo. Esse é o Bragantino. Em 12º colocado. Sou o time mais estagnado do campeonato. Esse é o Ceará. 13º colocado. Só penso na Sula. Esse é o Atlético Goianiense. Em 14º colocado. A Série A é o meu lugar. Esse é o Sport. Em 15º colocado. Atropelei e escapei da Série B. Esse é o Bahia. Em 16º colocado. 7 gols tomados em 2 jogos. Mas fiquei na Série A. Esse é o Fortaleza. Em 17º colocado. 12-0. Será que eu escapo? Esse é o Vasco. 18º colocado. Fim do verde da esperança. Esse é o Goiás. Em 19º colocado. Ganho quando não precisa e perco quando é necessário ganhar. Esse é o Curitiba. E 20º colocado, o último, caí, mas do São Paulo eu não perdi. Esse é o Botafogo. Então vou passar agora a classificação, os 7 primeiros e os 7 últimos. 7 primeiros por quê? Porque ainda tem... São Paulo ainda pode ser o terceiro. Fluminense ainda pode pegar uma vaga direta na Libertadores, mas eu acho muito difícil. Grêmio também ainda consegue uma vaga de... consegue não, ainda consegue ficar em quinto, vou mostrar ali. Mostrar não, vou falar para vocês. O primeiro colocado é o Flamengo com 71 pontos. E segundo colocado é Internacional com 69. Porém, se o Flamengo empatar o jogo, já vai a 72. Se o Inter ganhar o jogo, vai a 72. Porém, se acontecer empate de número de pontos, o Inter é campeão por causa do saldo de gols do Internacional. E terceiro colocado é o Atlético Mineiro com 65. Quarto colocado é o São Paulo com 63. E em quinto colocado é o Fluminense com 61. Em sexto colocado é o Grêmio com 59. E sétimo colocado Palmeiras com 58 pontos. Agora vou passar os 7 últimos. Sport é o 14º com 42. Bahia e Fortaleza é o Bahia é o 15º e o Fortaleza no 16º com os mesmos números de pontos, 41 pontos. O rebaixado já Vasco com 38, Goiás com 37, Curitiba com 31 e Botafogo com 27 pontos, os 4 já rebaixados. Porém, e matematicamente o Vasco tem chance de escapar, mas tem que fazer 12-0, que eu duvido muito. Duvido muito fazer 12-0, é coisa impossível de acontecer, né? Agora eu vou passar os meus palpites para a última rodada do Brasileiro. Já vou deixar de antemão que no próximo vídeo, que é o resumo da última rodada, não falarei quem será que ganhou os palpites, se foi eu ou o Joelcio, em todo o Brasileiro. Vamos passar no dia do resumo, onde vai estar eu e ele juntos e já fazemos a prendinha ou o que vai acontecer com o Joelcio, né? Ou com o Caio. Porém, se acontecer com o Caio já pode estar pagando já duas apostas aí. Enfim, então vamos lá, eu vou passar os meus palpites para a última rodada do Brasileirão, chegando ao final. Quem diria, a final está chegando, o último jogo do Brasileirão, porém vocês não vão sentir tanta saudade. Logo logo já vem o Brasileiro de 2021. Só vai ter uma paradinha para os estaduais. Estaduais assim eu vou falar bem pouco, mas porém vou falar aqui no Resenha Final FC, beleza? Vou deixar aí, vou pegar agora os meus palpites. Então vamos lá aos palpites do Caio agora para a última rodada do Brasileiro. São todos os jogos no mesmo horário hoje.
Hoje às 9h30 da noite. Vamos ter todos os jogos. Vamos começar com ele primeiro, Bragantino e Grêmio. Na minha opinião, eu acho que dá Bragantino, ganha de 2-1 esse jogo. Bahia e Santos, eu acho que dá um empate de 2-2. Atlético Paranaense e Sport, eu acho que o Atlético Paranaense ganha de 1-0 do Sport. Atlético Goianiense e Curitiba, o Atlético Goianiense vence o Curitiba, eu acho que dá 2-0 para o Atlético Goianiense. Internacional e Corinthians, Inter ganha de 1-0 esse jogo. Ceará e Botafogo, Ceará atropela o Botafogo, ganha de 3-0. São Paulo e Flamengo, eu acho que dá um empate de 1-1. Outro jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, eu acho que dá um empate também de 1-1. Vasco e Goiás, eu acho que o Vasco ganha, porém não de 2-0. Eu acho que ganha de 2-0 no máximo, faz 2 golzinhos ali, ou pode empatar, mas porém meu palpite é 2-0 para o Vasco. E o último jogo, Fluminense e Fortaleza, meu palpite é Fluminense ganhando o Fortaleza de 2-1. Beleza, esses foram meus palpites para a última rodada do Brasileirão. Agora eu vou passar para vocês se o Joel se acertou algum palpite da penúltima rodada aí. O Curitiba e Ceará, o palpite dele era 2-1 e deu 2-0 para o Ceará. O palpite do jogo do Fortaleza e Bahia, o palpite dele era 2-0 Fortaleza e deu 4-0 Bahia. Do Sport ele quase acertou, o palpite dele era 2-2 e deu 3-2 para o Atlético Mineiro. Do Vasco e Corinthians ele colocou 3-1 para o Corinthians e deu 0-0. Do Flamengo ele colocou 1-0 para o Flamengo e deu 2-1 para o Flamengo. O do Santos, ele acertou o empate, porém não acertou o placar. O placar ele colocou 2-2 e deu 1-1. O do Grêmio, ele colocou 2-1 para o Atlético Paranaense e deu 1-0 para o Grêmio. O do Bragantino, ele colocou 2-0 para o Bragantino e deu 0-0. O do Palmeiras, ele colocou 2-1 para o Palmeiras e deu 1-1. E do Botafogo e São Paulo, ele colocou 2-0 para o São Paulo e deu 1-0 para o Botafogo. Então esse foi o resumão do Brasileirão da penúltima rodada. Chegando no final do Brasileirão. Vai deixar saudades desse Brasileirão. Porém, já vai começar o próximo Brasileirão. Beleza, galera? Abraço, se inscreva. Curta, se inscreva, compartilhe e deixe seu like aqui. Ajuda nós, galera. Abraço, fui!